Senhor Jesus, nosso autor e consumador da fé, nós te agradecemos por sua imensa bondade de ter nos trazido até aqui. Pai, sem ti nada podemos fazer, mas a sua graça tem nos alcançado, favor que não merecíamos, e estamos aqui, Senhor, pela sua graça. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, alimente cada alma, Senhor, e possa ungir meus lábios para falar e os ouvidos para ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto lemos a sua palavra, possa o Senhor vir e partir o pão, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um. Amém? Glória a Deus. Dá para largar a Bíblia aqui? É um prazer estar com vocês aqui novamente, com a graça de Deus, e poder rever o rosto de vários irmãos, né? Aqui nesta noite, e podermos juntos desfrutar das ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui para receber algo dele nesta noite? Amém? Então, enquanto eu não preciso me apresentar muito, você já me conhece bastante, né? Acho que já é o suficiente, né? E interessante que estamos todos aqui, todos nós juntos aqui com o mesmo objetivo: alcançarmos Deus e termos uma vida melhor para Ele. Enquanto você acha a escritura em Lucas capítulo 6, 46, Lucas 6, versículo 46, vamos falar um pouquinho nesta noite, com a graça de Deus, sobre construção, construir. Todos aqui, quase todos sabem como construir. O André, Deus abençoe o irmão André. Uma satisfação ver vocês todos aí. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que a edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Mais uma palavra de oração. Bendito Pai, nós pedimos que o Senhor venha, tome toda a liberdade em nosso meio nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Construir não é fácil, é sempre difícil, mas devemos saber como construir e como estamos construindo. Essa é a regra base para uma construção. Como construir e como estamos construindo.
E também para aqueles que entendem de planta, saber o que o arquiteto, o engenheiro quer. Ele te entrega um papel de metros, muitas vezes, e você precisa saber o que está fazendo, entender daquilo. Construir, você vai ver que Jesus toma o natural e mostra o espiritual, é o mesmo sentido. Como você está construindo, qual é o alicerce? Nas Escrituras, em Atos capítulo 7, 44, nós vamos encontrar a Bíblia nos dizendo sobre que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu não sei se isso aqui vai ser uma pregação, o quê? Mas eu sei que vamos chegar em algum lugar nessa noite. Amém? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus não, isto é, fisicamente falando e espiritualmente falando. Não importa o quanto nós moldamos e polimos nosso corpo, nossa vida, não é o interessante o quanto nós trabalhamos este corpo, que é o que Deus quer. Deus simplesmente precisa moldar-nos. Ele precisa moldar-nos, lapidar. Nós vamos ver que quando Salomão vai construir o templo, as pedras, as madeiras, elas foram cortadas em diferentes lugares. As pedras foram talhadas em diferentes lugares. Mas quando ela chegou para a montagem daquele templo, ela se encaixou uma perfeitamente com a outra. Porque aquilo não era Salomão apenas desejando construir um belo templo ao Senhor, mas era Deus projetando para que aquilo ficasse em perfeito estado. É um tipo de nossas vidas. Cada um de nós somos moldados em diferentes lugares, em diferentes maneiras, mas todos nós temos que chegar a uma conclusão só, que é a perfeição. Sem a perfeição nós não chegaremos a lugar algum, poder de transformação. E nós vamos vendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo nos falando que nós somos, ou melhor, falando-nos sobre o alicerce, o fundamento, o qual ele colocou o fundamento, e nós devemos cuidar como vamos construir esse templo. Se seja lá um templo de palha, ou um templo de madeira. Paulo cita vários exemplos ali, e eu quero ir lendo com vocês aqui, para nós acompanharmos. E então, se nós não sabermos como estamos construindo sobre esse fundamento, disse Jesus, vai vir ventos, vai vir tempestade, vai vir problemas, vai vir dificuldades, vai vir coisas que nós muitas vezes não esperamos que venha, mas é aí aonde demonstraremos aonde estamos fundamentados. É onde estamos parados. Eu tenho por costume de dizer isto, muitas vezes na nossa jornada, no dia a dia, pregando e mostrando, e as pessoas ouvindo pregações, ouvindo sermões, e mais sermões,
E eu tenho por costume de dizer, não é o quanto você está ouvindo, ou o quanto você está pregando, ou o quanto você está fazendo, é o quanto você está fazendo com o que você está ouvindo. Não é o tanto ouvir, é o que fazer com o que você ouve. O maior dos problemas na era que estamos vivendo é isto. Ouvir, diz o nosso mensageiro, nós temos belos pregadores, bons sermões saem. O Espírito Santo vem e fala conosco, mas o que fazemos com o que Ele nos fala? Qual é a estratégia? Como montar esse tempo? Ou senão nós vamos acabar perdendo toda a nossa obra. Você pode ver que Paulo aos Efésios 2:8 nos fala que a salvação não vem pelas obras, mas vem pela graça. Isto é um dom de Deus, para que nenhum de nós nos gloriamos. Seria muito fácil para mim chegar aqui na frente e dizer para vocês, eu sou salvo, porque eu sou um pregador, sou um pastor, mas não é a minha obra que identifica a minha salvação. Não é a sua obra de vir à igreja que identifica a sua salvação. É o que você está fazendo com essa salvação que está sendo proposto para você. Como está administrando esta obra? Como você está erguendo ela? Depois nós vamos passar por algumas escrituras. Eu não sei se passa ali, não? Bom, 1 Coríntios 3, versículo 12, vamos ver aqui, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Efésios 4, versículo 5 ali, você vai ver que Paulo diz que nós devemos ter uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma. Essa é a conclusão do assunto. Quer dizer que a obra, quando está sendo construída, se eu pensar de uma maneira, ler o projeto de uma maneira e você ler de outra, ela vai sair problemática. Está correto isso? Vai sair problemática, por quê? Porque eu posso chegar aqui e dizer, eu quero que seja dessa maneira, e você pode dizer, não, mas eu vou fazer assim. É o que Jesus está nos dizendo nas Escrituras. O homem insensato, eu assemelhá-lo-ei àquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Em outras palavras, ouve as minhas palavras e pode viver, demonstrar o poder de transformação nela. Esse poder de transformação não é uma coisa que nós devemos estar esperando ainda acontecer, ele deve estar cotidianamente vivendo em nossas vidas, e nós expressando essa maneira de viver para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu disse, eu não sei se vai ser uma pregação, o que é que vai ser, mas vai ser uma coisa boa aqui, eu acredito, eu gosto de comer isso. Vós sois a luz do mundo. Quem pode esconder uma lamparina embaixo de uma cama, ou uma cidade em cima de uma montanha? Disse Jesus, ninguém pode esconder, por quê? Porque ela vai brilhar. A luz tem que brilhar. Vós sois a luz do mundo. Vós sois um templo santo e agradável a Deus. Isso quer dizer que não há como esconder nosso poder de transformação na nossa vida. Ele vai ser exposto de uma maneira ou de outra. Por isso temos que ter ciência de que quando estamos ouvindo, como vamos viver, como vamos andar, como vamos nos comportar acerca daquilo que temos ouvido.
Poucos dias eu estava ali na minha congregação e dizendo acerca da graça, eu disse, se fosse por obrigação vir à igreja, nós pastores não gostaríamos que as cadeiras estivessem vazias, nós iríamos puxar e agregar todos ali, dizer, não, você vai lá, você tem que estar lá. Mas veja, é um livre-arbítrio que Deus nos dá, como você constrói, é você que decide. A salvação está posta na sua mão, a graça está posta na sua mão, o Espírito Santo está sendo colocado em você. Não, o Espírito Santo não é uma coisa difícil, não. Quando você está obediente à palavra, a Bíblia diz em Atos 5:32 que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. Então ele vem a você. Ele tem que vir. Deus nunca deixa de cumprir sua palavra. Ele vai descer. Mas agora, é como nós estamos trabalhando com aquilo que nos é dado. Aí disse Jesus que quanto mais nos é dado, mais nos é requerido. Eu sempre digo isso e repito sempre, que o cristianismo, amados, ele não deve ser levado numa brincadeira, ele é sério. Não é ser um pastor que é sério, é ser cristão que é sério. Você vai ver que Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, ali, versículo 2 em diante, que nós devemos ser irrepreensíveis, é sério. Quer dizer, não é uma coisa que nós devemos levar, diz o profeta, a bancarrotas, como pensamos. Tem que ser levado a sério. Nós não vivemos na lei, mas a graça, não sei se vocês sabem disso, que a graça exige muito mais do que a lei. Muitas vezes nós perdemos o sentido das coisas de Deus porque não vivemos a lei. Mas a graça exige mais. A graça exige mais. Na lei você tinha mandamentos para ser cumpridos. E era açoitado o seu corpo se você era morto, era apedrejado, se quebrasse aqueles mandamentos. Mas a graça a Jesus, você vai ver que Jesus coloca a graça além da lei. Você pode observar isso nas Escrituras, quando Jesus fala sobre o amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Paulo nos fala que todos os mandamentos da lei se resumem em 2 mandamentos: amar o teu Deus como acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, nunca deixamos de obedecer às leis de Deus, sempre estamos obedecendo, porém a graça nos levou além das coisas carnais que oprimia a carne. Mas hoje nós devemos ter mais seriedade, porque as coisas fecham mais, o caminho é estreito, apertada é a porta que nos leva à salvação. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Veja, olha, tem um fundamento, e não pode ser colocado outro além deste, que é Jesus Cristo. Então, observa. Mas, pastor, o fundamento pode estar certo e a casa pode estar errada. Nenhuma igreja, seja ela cristã ou denominacional, seja ela qual for, está fundamentada sobre qualquer coisa. É sobre as Escrituras. Qualquer denominação prega a Bíblia, da maneira deles, mas pregam a Bíblia.
Você não vai ver eles lá pregando um livro do fulano de tal ou pregando o ciclano. Eles vão ler as Escrituras, porque é o fundamento. Mas como está sendo construída, que é o principal. Se o alicerce está torto, se o alicerce está fora, irmão, a casa automaticamente vai quebrar, vai vir a ruínas. Agora, se você tem um fundamento, todos nós, temos um verdadeiro fundamento. Deus nos enviou um profeta para nos direcionar a palavra, para levar-nos de volta à fé original. Então isso quer dizer, não há mais como nós dizer que esse fundamento das Escrituras estão erradas, porque ele levou nós a uma fé original, ele levou nós a restituir aquilo que havia sido quebrado. A Bíblia nos fala em Malaquias 4, 5 e 6, que ele viria para fazer estas coisas, para levarmos nós de volta a palavra. Então não há mais como nós dizer que isso está errado, aquilo está errado. Nós devemos saber como construí-lo. Porque eu vou chegar lá em Lucas 14, 28, que Jesus disse que é terrível quando você não planeja uma construção. Uma construção não bem planejada, ela serve para zombaria, para apedrejamento. Você sabia disso? Nós vamos decorrer as Escrituras nesta noite. Um pouquinho aqui. Eu estou cuidando o relógio aqui para nós não irmos além. Observe aqui. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, pode fazer? Pode. De qualquer maneira, é livre-arbítrio, você pode fazer da maneira que você quiser. Mas disse Paulo, vai ser testado pelo fogo. Vocês estão entendendo? Vai ser testado pelo fogo. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Deus fará isso, Ele vai expor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quantos sabem que vocês são? Quantos sabem quem vocês são? Vocês são templos de Deus e morada do Espírito Santo? Cuida desse templo, porque é perigoso esse templo. O maior perigo, amados, não é esta igreja, o maior perigo é você. Porque é nós. Porque é nós que temos que cuidar aqui desta alma, que um dia vai ter que se encontrar com o grande e altíssimo Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já chegou nessa conclusão? Agora observe, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É difícil, por isso que eu disse que tem que ser levado a sério. Talvez você, nós vamos ter um Pentecostes com o pastor Jardel. Eu estou bem, mas, pastor Oswaldo, estou bem calmo ultimamente, que eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Mas Deus nos molda de maneiras diferentes. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem-se por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Vamos pegar a mão de obra aqui. Tem pedreiro que é mais sábio que o próprio engenheiro, às vezes, né? Não é? Eu já vi isso aí acontecendo.
Você coloca a planta ali e vem o pedreiro e diz: não, mas isso aqui não precisa fazer. Não, mas essa viga aqui, ó, mas não precisa, homem. Por que fazer isso aqui? O engenheiro parece que não pensa. Não, o engenheiro pensou para fazer aquilo. Precisa, se está ali nesse papel, faça, porque precisa disso ali. Ah, mas isso aqui, isso aqui não é para nós, isso não. Se o sábio construtor, que é Jesus Cristo, o autor desta palavra, nos deixou dito, irmão, precisa sim, precisa. Apenas pegamos o que Ele já nos deu e vamos colocar em exercício, porque se Ele, sendo sábio construtor, deixou todos os parâmetros, é porque precisa, senão os ventos vão vir e a casa vai cair. Eu creio que é isso que nós cristãos devemos entender, que se está aqui é porque precisa estar ali. Se está aqui é porque precisamos desta transformação. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Paulo nos fala aos Colossenses 3:8 sobre nos despir deste velho homem. Este homem, natureza, que vem ao mundo falando mentiras. Estamos falando de templo, gente. Templo é eu e você, não é a casa. Deus está aqui nesta noite. Vocês creem que Deus está aqui? E você sabe por que Deus está aqui? Deus está aqui por causa de eu e você. Deus não está aqui porque temos um bom templo, lógico. Mas Deus não está aqui por esta casa. Deus está aqui porque eu e você viemos aqui. Sim, é por isso que Ele está aí. Nós unimos nossa fé, cantamos louvores a Deus e nos unimos nossa fé e dizemos: Senhor, agora fale conosco. E Ele vem e fala conosco. Por quê? Porque nós pedimos para Ele fazer isso. Então nós temos que entender isso. Mas observe: mortificai-vos, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Isto é, vamos passar para o verso 7. Nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Deixa eu continuar lendo. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão na terra, que é a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais as coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Isto é, quando éramos gentios em outro tempo. Mas agora, observe isso. Como é? Eu estava falando que como construir esse templo. Aqui Paulo nos ensina. Isto é, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem em seus feitos. É real, nós temos que nos despir. Despir quer dizer tirar esta velha vestimenta. Esse velho homem, essa velha mulher, esse velho jovem, que nasceu em pecado. Nós todos nascemos em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentira. É isso que Paulo está dizendo. Vamos nos despir, tirar esta velha cobertura e vamos nos revestir. E vos vestiste do novo homem, que se renova pelo conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Sim. Observa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas, de misericórdia, de benignidade e humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Isto eu acho maravilhoso, porque a graça, aonde havia pecado, a graça superabunda. Eu não merecia, nenhum de nós merecemos. Mas a casa do fulano é isso, não, peraí, a minha também não é perfeita. Vamos perdoar como Cristo nos perdoou, mesmo sem condição. Ele abriu os seus braços e nos abraçou com a sua misericórdia. Sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Isso é perfeito, o amor de Deus é perfeito. Todas estas coisas são perfeitas, por quê? Porque é Deus em sua palavra transformando nossas vidas de homens e mulheres pecadores, irreconciliáveis, mas agora para homens e mulheres santos diante de Deus. Eu creio que é disso que precisamos muitas vezes nas nossas vidas. Nós não precisamos mais de um terno melhor para ser um bom. Nós precisamos de uma vida rendida a Cristo, para que Ele possa vir e dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazem habitar. É disso que eu e você precisa às vezes. Agora nós vamos ver Lucas 14, 28, amados, e talvez já encerrando por aqui. Como é difícil para uma casa que não tem um cronograma, como nós chamamos. Todos vocês quantos construíram ou estão construindo? Não é difícil uma casa que não tem cronograma, e chega ali, que o engenheiro é o próprio dono da casa. Agora, aquela janela ficou feia, corta ela, fecha. E dali um pouco ele olha, né, irmão? Ali abre uma porta ali agora. Ali um pouco a casa está toda atravessada, toda errada. Mas observe, ora, versículo 25. Ai, com aqueles com grande multidão, e voltando-se, diz-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e filhos, irmãos, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, uma casa, um edifício, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar? Quem é de você que não faz isso? Não, eu vou tocando assim meio direto, a hora que dá para acabar. Sabe o que é isso? É uma vida meio desdeixada, tanto fez como tanto faz. Se der, Deus, se não der. Deus entende a minha situação? Não, pera. O alicerce já está proposto, já está colocado. Nós temos que entender isso. O primeiro passo é que esse linguajar que foi criado pelo decorrer do tempo, Deus entende a minha situação. Deus entende a tua situação, por isso Ele mandou isso para você. Deus não mandou isso para o pastor. Nós temos que entender isso. A Bíblia, Deus não mandou pro pastor, Deus mandou para nós. Nós temos que entender estas coisas. Senão nós vamos sempre nos queixar que Deus deve entender nossa situação. Não, Deus não deve mais nada. O profeta desta era nos diz isso. Às vezes você diz: ó Deus,
me ajude a ser salvo. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Está em suas mãos. Você quer a salvação ou não? É isso que está, que eu estou colocando para vocês nessa noite. Você está entendendo? Veja, então, aquele que não se põe a calcular, para ver se tem para acabar, para que não, veja, versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. E se tem uma coisa que é difícil, é você estar dando explicação, não é verdade? O que deu ali, fulano? Irmão, você é construtor, né? Às vezes a pessoa não entende nada, mas ele chega assim e diz: está torto lá. O que deu que está torto ali? Irmão Vantuir está construindo, irmão Vantuir. O que aconteceu lá? Pois é, daí você vai lá, pois é, ali, fulano, estourou a caixa, ali o pedreiro deixou meio pendido, acho que ele queria fazer um aeroporto, ele queria fazer umas ondas do mar, alguma coisa, um designer, alguma coisa, ele deve ser designer, não é pedreiro. Tem que dar alguma explicação para o dono da casa, ué. E assim é Jesus Cristo. O que aconteceu com você? Amado, uma certa vez eu ouvi isso numa pregação, me marca até hoje. Não espere porque não vai acontecer. Não vai descer um anjo batendo asas na tua frente e dizer: para com isso, fulano. Está dando errado a tua construção aí. É por isso que você vem aqui. É para ouvir qual é o problema com você. É por isso que viemos aqui. Não só você, eu, nós todos temos que vir aqui. Paulo nos fala isso, que o ministro, ele também tem as fraquezas, para que ele possa se compadecer dos seus que estão ao seu redor. E então, quando nós viemos aqui, não é apenas pregar para você, às vezes endireitar o canto que está errado, mas Deus está falando às vezes para nós aqui: endireita aí, Jardel, que o problema vai dar maior ali. Mas o que é que estamos fazendo? Às vezes nós temos tanto tempo lendo, ouvindo, lendo e ouvindo, e continuamos vivendo da mesma maneira que estamos vivendo. Eu creio que está chegando a hora de nos despir do velho homem e nos revestir daquele que nos criou. Está chegando o tempo, está chegando a hora de realmente darmos importância ao Espírito Santo, porque Ele ainda está em nosso meio, mas algum dia desses Ele vai sair. Sim, isso é verdade. Eu não vim aqui eu não sei de nada, eu não vim aqui para ter uma amizade mais profunda com você. Eu vim aqui para dizer a você nesta noite que ainda há chance, ainda o Espírito Santo está querendo sua vida, ainda Ele quer habitar em você, ainda Ele ama a sua alma. Se Ele não amasse, eu não estaria aqui nesta noite. Se Ele não amasse, você não estaria aqui nesta noite. Mas a sua misericórdia tem te trazido aqui. Tome isso em suas mãos nesta noite, coloque em exercício. Porque, observe, o prudente ouve as suas palavras e a pratica, mas o tolo, o insensato, eu vou cavocar mais aí, vai dar, eu não vou cavocar mais.
Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer cavocar mais nessa profundidade, nessa rocha? E você sabe o que é a rocha? É a revelação. Quando Jesus chega para Pedro e diz para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou o Messias é João, outros disseram que é Elias, e vocês dizem o que? Pedro disse: você é o Cristo. E ele disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Veja, observe isso, irmão, isso é perfeito para as nossas vidas. Porque Deus está nos chamando não apenas para sermos crentes de igreja, mas para sermos crentes realmente revelados na palavra de Deus. E ele disse: sobre esta pedra, não é sobre Pedro, não é sobre a carne e o sangue, mas é sobre a revelação. E observe isso, amados, tenha coragem na sua vida, tenha posicionamento, porque Jesus mesmo disse isso: e nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Nada vai prevalecer. Eu acho que chegou a hora. Aleluias, aleluias. As portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja, contra esse templo, que é a morada do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Talvez você tenha construído a sua vida da sua maneira. Está na hora de deixar Deus moldar a sua vida, porque se Deus moldar, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas eu me sinto bem, pastor. Eu estou dizendo para você que se Deus fazer em você, o inferno não prevalece. O vento vai vir, a tempestade vai soprar, mas a revelação não vai deixar você vacilar. Escute isso. Vai vir, mas a revelação, que é Cristo em vós, não deixará você vacilar. Agora observa. O que deu aí, irmão? São coisas da vida. Não são coisas da vida, é uma má construção. O fundamento está certo, você está construindo errado. Não é coisas da vida, não acostume com isto. Nós não devemos acostumar com as coisas que o mundo nos propõe. Quantos lembram da parábola da dracma? Não acostume. Porque o noivo vai chegar e você tem que ter a dracma no seu anel. Não, mas não tem problema, querida. A hora que o teu esposo chega, aí ele te ajuda a procurar, ele não vai te ajudar a procurar. Ele quer. Parábola das 5 virgens prudentes e as 5 loucas. Você vai entender que 5 eram prudentes e 5 loucas, mas as 10 eram virgens. 10 virgens, puras. Estavam fundamentadas sobre o mesmo fundamento. Puras. Porém 5 eram loucas. Entende isso? Aí você assemelha isso com a construção. Um é sábio,
Um constrói bem, um faz sobre a rocha, o outro não. Tanto faz, não tem problema. Eu já estou até cansado. Não. Observe. Aí veja que se você não olhar, não somar os seus gastos, você vai ter problema para terminar. Dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000. Seria loucura. Não seria loucura? Eu tenho 10.000 soldados, está vindo um contra mim com 20. Eu digo: eu vou lá e vou acabar com eles. Sem conselho, sem nada. Um verdadeiro conselheiro diria: filho, não faça isso, tu tem só 10. Você vai lá, você vai perder, o cara lá está vindo com 20. Rocha é revelação. O que a rocha vai dizer? Querido, não faça isso. Não faça isso. Para. Quantos lembram da mensagem O Sexto Sentido? Ele vai ecoar lá dentro da sua alma e vai dizer: não faça isso. Não é desta maneira. Então nós observamos que temos que ter um cuidado muito maior para as nossas vidas, com o que estamos fazendo, com o que estamos ouvindo. Será que nós não estamos ouvindo muito, como posso dizer, opiniões, ao invés de ouvirmos a palavra? Temos que examinar. Paulo fala, eu amo a escritura da ceia, e Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É a ceia, é um símbolo. A ceia é um símbolo, gente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você põe os pés dentro desse átrio, examine-se o homem a si mesmo, e assim começa a comer deste pão e beber deste cálice. Examine-se. Diz Senhor, diz o profeta nessa mensagem, Jesus Cristo cumpre todos os seus compromissos. Ele diz, aquele homem que levou, aquele mensageiro que levou a mensagem a Jesus, ele não estava importando-se com quem ele iria encontrar, ele estava importando-se com a mensagem que deveria entregar. E o profeta diz, e foi um dos maiores erros daquele mensageiro, porque ele tinha toda a oportunidade, pastor Ariel, na vida, para chegar, diz o profeta, diante de Jesus e dizer, Senhor, eu tenho uma mensagem para ti, mas primeiro perdoa os meus pecados. E é disso que precisamos muitas vezes, não de se chegar aqui e dizer, eu quero ver o que ele vai dizer, mas primeiramente dizer, perdoa os meus pecados, Pai, perdoe as minhas falhas, ajude-me nesta noite a chegar perto de Ti. É disso que precisamos, eu creio que é disso que precisamos. Por quê? Não é o importante a mensagem que nós vamos trazer, porque a mensagem que nós vamos trazer às vezes é toda torta, toda errada, mas o importante é nós dizer, Senhor, a minha casa está toda torta aqui, o Senhor tem misericórdia de mim, me ajude a endireitar isso aqui, Pai,
porque eu não quero que isto vá envergonhar a sua presença. Eu não quero ser zombado por não poder concluir aquilo que o Senhor chamou para mim fazer nesta terra. Aleluias! Então, quando nós podemos enxergar estas coisas com simplicidade, com humildade, o Espírito Santo vem com um gemido inexprimível diante de nós, e Ele pega nós pela mão, e Ele restitui nossa vida. Por quê? Porque nós nos achegamos a Ele com aquele laço de perdão em nossas vidas, aquele laço de misericórdia. E Ele faz o quê? Toma aquilo para si, com gemidos inexprimíveis. É disso que precisamos. Na mensagem Redentor e Redenção, o profeta diz: nós precisamos olhar para o Calvário e ver quão impressionante é. Não olharmos para o Calvário como uma cena cruel, mas quão impressionante foi a minha redenção, a sua redenção. Para então começarmos a construir. Precisa então, muitas vezes, nós pararmos e analisar. Não é porque a obra muitas vezes está longe já, grande elevamento, que nós não precisamos consultar. Nós devemos voltar muitas vezes e consultar as nossas anotações, consultar a planta que nos foi proposto, para ver se a coisa está saindo da maneira que Ele quer que façamos. É disso que precisamos. É disso que precisamos. É de uma revelação com esta fundação em cima, e então começarmos tijolo por tijolo. Seja lá como você vai fazer, está em suas mãos. Você quer fazer nesta noite? É com você. Tome. É seu. A salvação é sua, o Espírito Santo é seu. Deus não mandou o Espírito Santo para andar vagueando por aí, não. Ele enviou o seu Espírito. Eu vou para o meu Pai e enviarei para vós o Consolador. Para quê? Para vós, para nós, para mim, para você. Você talvez tenha perdido a linha às vezes. Quantas vezes nós trabalhando e dali um pouco diz: ô fulano, está meio torto. Meu Deus, eu perdi a linha aqui, parece que é hora de começarmos a colocarmos nossas vidas em linha, porque o Espírito Santo precisa nos encher, precisa nos transbordar, precisa colocar nossa vida em exercício aqui nesta terra, para que essa luz possa brilhar e este mundo de escuridão, de pecado, possa ser clareado com a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Agora, disse Jesus: para que adianta o sal sem sabor? Se ocupa para quê? Para nada. A não ser para ser pisoteado pelos homens. Mas se o sal tem sabor, você faz o quê? Você tempera. Você usa. Vós sois o sal da terra. É o que disse Jesus. Agora, amados, repetindo o conselho, cuidem com o que vocês estão fazendo, com o que estão ouvindo. É o mais importante para a vida. Nós sabemos que tem gente que só quer escutar as fitas de William Branham, mas não tem mudança de vida. Nós devemos saber, temos que amar escutar, temos que amar ler, temos que amar ouvir a palavra, e temos que amar vivê-la, ser conduzida por ela, ser amada por ela. O amor de Deus é uma coisa maravilhosa. Que Deus os abençoe. Como eu disse, que isso possa ajudar vocês
Eu não vim aqui para discordar de nada, apenas para ajudar. Se isso ajudou você, construa sua casa sobre a rocha, revelação de Jesus Cristo, de quem Ele é, de como Ele é, e viva a sua vida diante de Deus. É isso que eu quero que você tome nesta noite. Que Deus os abençoe. Vamos nos pôr em pé. Pode dar um tom para mim ali, irmão, por favor? Creio que Sol maior, sei que teus olhos teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. És Deus de perto, és Deus de perto, e nunca. Tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos, e os teus ouvidos, Ele está cuidando. E os teus ouvidos estão sensíveis. Posso até, mas alegria, és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar. Glória a Deus, que Deus seja louvado, ouvindo, reconhecendo e agindo, né? Não é só ouvir, nem só reconhecer, mas é agir em cima daquilo que ouvimos. E não importa o tamanho da construção,
se é uma construção de 20 metros quadrados ou uma construção de 400 metros quadrados. O mesmo material que vai na de 20 metros quadrados, vai na de 400 metros quadrados. O mesmo Espírito Santo que um religioso ou um crente recebe há 20 anos na mensagem, pode vir qualquer pecador, se ele tiver o desejo de obedecer essa mensagem, ele pode receber o mesmo material. E assim é nós. Não importa o nível de capacidade, não importa o nível de prosperidade, todos nós temos que receber o mesmo material. E esse material é o Espírito Santo sobre nossas vidas. Aproveitando vocês que estão de pé, vamos orar por esses irmãos. Que Deus abençoe o pastor Jardel cada vez mais. A palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus, irmão. Não importa de como ela vem, de que maneira ela vem, se ela vem como um avivamento, se ela vem calma, se ela vem suave, se ela vem apenas uma conversa. A palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Ela permanece a mesma, né? Irmão Enzo e família pede oração em favor do irmão Elisandro, que está de aniversário. Oração em favor da irmã Camila. Se você tem um pedido de oração, faça-se conhecido no levantar de mãos. Nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e cremos que o Senhor tem falado aos nossos corações, e a partir de agora, Senhor, não queremos deixar isto no esquecimento, mas queremos praticar aquilo que ouvimos, pois queremos, ó Deus, construir o nosso edifício em cima do fundamento que o Senhor deixou, desta palavra poderosa e eficaz, Senhor. É em cima disto que queremos construir a nossa casa, Pai, com o material que o Teu Espírito Santo tem para nos dar. Ó Deus, pedimos que o Senhor seja o engenheiro, seja o mestre de obra e também seja, ó Pai, o construtor nesta obra, ajudando-nos, ó Pai, a sermos estruturas não feitas por mão de homens, mas pelo Teu Espírito Santo. Deus, e cremos que a Tua palavra nos disse que se as Tuas palavras estiverem em nós, nós podíamos pedir tudo o que quiséssemos e seria feito, Pai. O Senhor disse, Senhor Deus, que se o Senhor encontrasse esse material em nossos corações, em nossas vidas, nós poderíamos pedir. E aqui estão estes pedidos de oração. O irmão Enzo intercedendo pelo irmão Elisandro, que está de aniversário, e pela irmã Camila, Senhor. Nós não sabemos qual é a necessidade, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e intercedemos pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, dê graça, poder, força, e encha com Teu Espírito Santo, Pai. E se há uma enfermidade que está assolando nossa irmã, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja desfeito, e também, ó Pai, pedimos as bênçãos sobre a vida do irmão Lisandro, que esta data, Senhor, se o Senhor tardar em vir, possa se repetir muitas vezes, Pai. E a minha oração e o meu desejo é que ele seja cheio mais e mais do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus os abençoe.